Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, domingo, 21 de fevereiro, terceiro domingo do mês. Tradicionalmente seria o nosso café da manhã. Estaríamos todos juntos na igreja, em comunhão, tomando café juntos, conversando um pouquinho, comendo um cuscuz da Anitta, ou um mamão, um batata doce, um bolinho caseiro. Mas Patê da infelizmente, Conceição. patê da Conceição, mas infelizmente essa pandemia trouxe diversas modificações na nossa vida. Espero em breve poder estar com vocês logo após estarem todos vacinados, mas enquanto isso vamos continuando as nossas escolas dominicais online. Então hoje seria a devocional seria da junta diaconal. Então hoje todas as leituras e a reflexão será feita pela junta diaconal. Tenham todos um bom dia e abraço a todos. Bom dia, irmãs e irmãos da igreja. A nossa reflexão do café da manhã de hoje se encontra no Castelo Forte de 2021, no dia de hoje, 21 de fevereiro, que é o primeiro domingo na quaresma. O texto tem uma leitura bíblica base, que está em 1 Pedro 3, 18 a 22. Eu farei a leitura bíblica e logo após farei a leitura da reflexão. O texto bíblico se encontra em 1 Pedro 3, 18 a 22. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. A reflexão de hoje do Castelo Forte tem o seguinte título: Sofrer pode ter sentido? E aí ele repete o versículo 18 da leitura bíblica. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. E assim diz a reflexão. É época de quaresma. Ao longo de 40 dias, acompanharemos o sofrimento de Cristo até a morte na cruz. Isso não faria sentido se tudo não culminasse no domingo da Páscoa. Aí celebraremos a vitória da vida sobre a morte e sobre todos os seus poderes destruidores. Eis a primeira e principal resposta à nossa pergunta: sofrer pode ter sentido? A segunda resposta reside no fato de Cristo ter sofrido em nosso lugar. O seu sofrimento foi suficiente para redimir os pecados de toda a humanidade, alienada da paz, da justiça e do amor sonhados por Deus desde o início. Essa redenção Deus a quer para o mundo. Ela é oferecida no santo batismo sem merecimento de nossa parte. É pura graça. Mas ela não é graça barata, pois ela nos compromete com a promoção de vida em paz, justiça e amor. Esse compromisso começa na família, onde não mais precisamos ter sempre a última palavra. Esse engajamento tem seu lugar na escola e no lugar de trabalho, onde nos sensibilizamos com as necessidades de colegas. Essa postura se expressa na igreja e no mundo político, onde fortalecemos fracos e incluímos marginalizados, excluídos e fugitivos. Tal comprometimento não será fácil, pode causar sofrimento, mas ele está sobre a grande promessa da vida nova que já iniciou na Páscoa e que será concluída no final dos tempos, quando Cristo erguer o seu reino em plenitude.
Convido a todos os irmãos para fazermos juntos a oração que aparecerá na tela. E em seguida cantaremos o cântico Tu és soberano, finalizando com o nosso estudo bíblico do dia. Desde já agradecemos a todos e desejamos uma semana abençoada com a paz do nosso Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Agradecemos-te, Senhor Jesus, que sofreste e ressuscitaste em nosso favor. Concede-nos o teu Espírito para que promovamos sinais da nova vida em paz, justiça e amor para a tua honra e glória, para a bênção de muitos e para a nossa própria alegria. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. No capítulo 4, Paulo, então, fala, né, da relação entre os líderes e os pregadores. E nesse texto ele diz: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também
manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, Paulo começa aqui essa reflexão do capítulo 4, então, deixando bem claro que os obreiros, os pregadores são cooperadores de Deus e não estão em disputa, em competição, para ver quem tem mais adeptos, né, no meio da igreja. Prosseguindo aqui no texto, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como, por toda parte, ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com chicote ou com amor e espírito de mansidão? Então, aqui uma outra fala dura do apóstolo Paulo em relação àquela igreja, que ele amava muito, que ele tinha fundado, mas que ele sentia que precisava de uma mudança de atitude. Então, destacando aqui, nesse capítulo 4, ele fala, né, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Essa palavra que ele usa aqui, ministro, aliás, encarregados, é a palavra que normalmente é traduzida como mordomo. Mordomo. O que era o mordomo dentro de uma casa? Era um escravo que o dono encarregava de tomar conta da casa. Ele tinha, assim, autoridade sobre os outros escravos. Ele tinha uma posição, e quando o dono da casa saía, ele que era responsável pelo que acontecia dentro da casa. Se as tarefas estavam sendo feitas, se não estava havendo confusão, se não estava havendo fuga, qualquer coisa. Então, ele, além de ser o responsável pela casa, ele não deixava de ser escravo. Em momento nenhum ele era o senhor, ele não ocupava o lugar do dono, do proprietário, mas ele recebia essa tarefa, ele tinha que prestar contas daquilo que ele tinha feito. Então, Paulo se compara, como pregador do Evangelho, também como um mordomo, como alguém que tem uma grande tarefa para fazer, mas que não é o dono da coisa. Não, o dono é Jesus. O que nós somos, enquanto cooperadores com ele, nós somos, no máximo, mordomos. Mas não perdemos a nossa condição de sermos seus servos. Então, é uma lição também para todo mundo que exerce liderança na igreja, ter clareza de qual o seu lugar no reino. Né? Nós somos mordomos. Né? Somos liderança, temos grandes responsabilidades, mas devemos fidelidade a esse Senhor, que é o Senhor Jesus. E falando da condição dos apóstolos, Paulo diz o seguinte: me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Veja a diferença entre o apóstolo
na época de Paulo, né, o apóstolo nos tempos bíblicos, e o apóstolo de hoje. Hoje, apóstolo é como se fosse um título de nobreza dentro das igrejas. O líder de uma determinada igreja, o apóstolo fulano. E, normalmente, eles desfrutam de uma condição, um padrão de vida, uma condição financeira, o acesso a determinados bens de consumo, a sinais exteriores de riqueza, não é? Apóstolos normalmente são pessoas que têm um aparato empresarial em sua volta. Esses são os apóstolos de hoje, pelo menos os que assim se intitulam. E olha o contraste, então, com o texto de Paulo, quando ele diz assim: Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque Paulo sabia também a condição da perseguição, como estava. Paulo usa também uma outra figura, a figura do pedagogo. Pedagogo. O que era o pedagogo? O pedagogo era um criado, né, um escravo da casa, que era encarregado de acompanhar a criança, os filhos, né, do dono, à escola. Então ele ficava responsável por levar e trazer o garoto da escola, garoto ou a garota, né? Normalmente eram mais os meninos, né, que eram os que frequentavam escolas assim. Então, o Paulo, então, fala, né, de uma figura que é um outro escravo. Assim como o mordomo era um escravo, o pedagogo também era um outro escravo, né? E que tinha uma responsabilidade também de conduzir a criança ao lugar onde ela ia aprender, onde ela ia adquirir conhecimento, onde ela ia estudar, onde ela ia... Né? Mas Paulo, ele diz assim: eu não sou pedagogo, não, eu sou pai. Agora ele assume a sua posição como apóstolo, né, porque ele gerou aquela igreja pelo Evangelho, né? Ele foi quem fundou aquela igreja. No versículo 17 ele menciona também, né? Por essa causa eu enviei até vocês Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor. Aqui ele apresenta Timóteo, um jovem que ele tinha conhecido na segunda viagem missionária e que ele estava já auxiliando, né, o apóstolo Paulo lá em Éfeso, onde Paulo estava morando quando escreveu essa carta, e estava programando uma viagem de Timóteo até a igreja de Corinto para tomar pé da situação e para levar as recomendações de Paulo àquela comunidade. Então, nesses capítulos 3 e 4, o apóstolo Paulo conclui todas as considerações que ele faz a respeito da crise na igreja de Corinto, que era a questão das divisões dentro da igreja. Ele trata, então, desse problema, né, de pessoas que se consideravam seguidoras dele, de Pedro, de Apolo, etc., etc. E ele dá uma aula, digamos assim, sobre quais são os valores dentro de uma igreja. Como que as lideranças devem atuar, como as lideranças devem ser vistas, né, quebrando essa questão do personalismo, né, da glorificação da pessoa, né, do líder, do pastor, do bispo, do apóstolo, seja qual for o título que ele tiver, dentro da igreja. E eu acho que é uma lição muito atual. Muitos líderes, muitos pastores de hoje precisam reler essa epístola para entender o seu verdadeiro lugar dentro da comunidade. E muitas igrejas precisavam também ler com atenção
né, essas cartas para enxergar o seu líder com o necessário respeito, mas sem o endeusamento que a gente observa em muitos meios, em muitas igrejas cristãs que estão pelo mundo e que, principalmente aquelas consideradas assim, mais bem-sucedidas, mais pujantes, mais poderosas, etc, etc. Então, com essa reflexão, nós estamos encerrando, né, essa aula 3 sobre a carta de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Convidamos vocês a nos acompanhar, então, na próxima aula e recomendamos que leiam toda a epístola para depois nós fazermos, né, uma avaliação de tudo que o apóstolo Paulo escreveu nesse documento importante do Antigo Testamento. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma, e um grande abraço do pastor Daniel do Amaral. Até a próxima aula.